Independente de qualquer coisa, as nossas mãos sempre estarão levantadas a Ti, para dizer que nós o adoramos e que nós queremos mais e mais do Senhor. Ó Pai, nessa noite, coloca uma tremenda fome dentro de nós. Coloca dentro de nós, Senhor Deus, aquela vontade, aquele primeiro amor, aquele desejo, Senhor, de derramar as lágrimas, Senhor, de dizer o quanto amamos ao Senhor. Para onde nós iremos se só Tu tens a palavra de vida eterna? Pai, enche esse lugar com Tua glória, enche esse lugar com Tua presença. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo nesse lugar. O Senhor já está aqui desde o início desse culto. O Senhor já tem usado esse ministério de louvor. O Senhor já tem tocado nossos corações para ofertar, dizimar na Tua presença. Oh Deus, as crianças estão tendo a aula, Senhor, infantil. Mas agora, como criança, nós desejamos o leite não falsificado, mas o leite verdadeiro para alimentar as nossas almas. Senhor, como nós precisamos da Tua palavra, como nós precisamos de Ti, como nós precisamos do Teu toque, como nós precisamos, Senhor, entrar no caminho que o Senhor está. Pai, não é o nosso caminho, é o caminho do Senhor, é fazer a Tua vontade. Nós nos rendemos aos Teus pés nessa noite. Meu desejo, Senhor, é de que quando nós terminarmos a ministração desta palavra, os nossos corações sejam tão tocados, os nossos corações sejam tão, Senhor Deus, soprado pelo vento do Teu Espírito Santo, que venhamos, Senhor Deus, a dizer: bom é o Senhor, e Ele está não só no lugar, mas dentro da minha alma e do meu coração. As nossas mãos levantadas, Senhor, é para dizer: eu quero ouvir a Tua voz e a Tua palavra para a glória do Teu nome. Quanto a mim, Senhor, eu abro a minha boca e sei que o Senhor encherá e falará conosco para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Forte aplauso ao Senhor, amém? Pode sentar, meus queridos. Eu quero apresentar aos irmãos a minha namorada, a minha esposa, a pessoa do qual sou tão feliz. Eu casei 4 vezes. Casei com ela 43 anos atrás. Quando fizemos 15 anos, casamos de novo. Quando fizemos 30 anos, casamos de novo. Fizemos já não sei quantos anos, casamos de novo. Se o pastor me emprestar essa igreja, daqui 2 anos, 45, eu caso aqui de novo. A mulher mais linda que eu já conheci na minha vida, pastora Creuza. Ela me faz muito feliz. Ela me faz muito feliz. Ai, como é legal ela contando os causos dela. É uma bênção de mulher. Algum tempo atrás ela disse para mim: vou fazer um evento de mulheres aqui na igreja e eu quero que você instale no altar 5 vasos sanitários. Eu olhei assim, falei: o que é? Instala 5 vasos sanitários. No altar, vaso sanitário. Falei: até eu vou pôr um batom e vou para esse evento. Coloquei 5 altares. A igreja lotada de mulheres. E ela ministrou com as mulheres. Qual é o lugar que as mulheres mais vão quando as coisas estão apertadas? Vão para chorar e para falar com Deus. No banheiro. Aí ela ministrou sobre as tuas lágrimas na presença do Senhor. Que tremenda visão. Algumas coisas que só Deus dá para ela. Eu tento fazer igual, dá tudo errado. Fiz uma pescaria dos homens, o máximo que conseguimos foi dar banho na minhoca. Mais nada.
Queridos irmãos, meu abraço ao meu querido pastor Edson, apóstolo Edson, carinho muito grande, ele e a sua esposa, e muitos irmãos revendo aqui. Eu não conhecia ainda esse espaço e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu quero nesta noite com os irmãos ministrar sobre um tema: restaurando a rota. Uma palavra que o Senhor me deu, colocou no meu coração, quando eu estava indo para um determinado lugar com meu carro, coloquei no GPS. Coloquei ali no meu GPS, eu estava na região lá de São Caetano, eu não sabia voltar para cá, uns lugares que eu ainda não tinha ido, e eu coloquei lá Ferraz. Fui seguindo o GPS. Quando eu olho, eu estava dentro de uma favela. E quando dentro da favela, isso era 2 horas da madrugada, me deu aquele medo santo de ir para a glória mais cedo. E eu falei assim: amor, segura aí, não respeito lombada, não respeito nada, eu quero sair daqui. E meu GPS era totalmente descalibrado. Não sei se já aconteceu alguma dessas coisas com você com GPS. Outra vez coloquei no meu GPS para ir lá na região de Biritiba Mirim, vira direita, vira esquerda, vira direita. Quando eu virei à esquerda, entrei dentro de uma casa. Eu parei dentro da casa, entrei dentro do quintal. Eu olhei assim e falei: estou na casa de alguém. Eu falei: Deus, o GPS está doido. Eu saí, fui embora. Mas muitas e muitas vezes o GPS me ajudou e me colaborou. Para vir para cá mesmo, não conhecia aqui ainda o endereço, então eu coloquei lá no meu GPS. Restaurando rotas. Irmãos, é muito fácil perder a rota. É muito fácil perder a visão. É muito fácil se embananar na vida. É muito fácil sair fora dos caminhos do Senhor. É muito fácil quebrar propósitos. É muito fácil tomar decisões erradas. De não consultar a Deus, não consultar alguém especialista em determinado assunto. É muito fácil, irmãos, fazer besteira. É muito fácil você investir em alguma coisa e aquele negócio dá errado. Nos caminhos do Senhor, às vezes, também é fácil. Às vezes é fácil de sair dos caminhos do Senhor. Ora, se Adão e Eva saíram dos caminhos do Senhor, não pensa que nós somos tão mais crentes, mais perfeitos, de que eles, quando eles eram na sua perfeição. E a palavra do Senhor, ela tem muitos textos que nos ensinam a realinhar rota novamente. Bem, se perdeu, se encontre novamente. Bem, falhou, levante, volta, começa novamente. Ah, não deu certo, desanimou, vamos lá, enxuga as lágrimas, vamos embora, Deus é mais. O Senhor ainda perdoa os nossos pecados quando nós confessamos e quando nós falamos diante do Senhor. Eu já perdi rotas alguma vez. Teve um dia que eu fiquei tão meio decepcionado com essa coisa de igreja, de crente e dessas coisas todas, que eu tomei uma decisão. Eu falei com Deus, eu orei, disse assim: Senhor, a partir de hoje, não me chame mais para fazer a tua obra. Eu não quero mais fazer nada. Eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais ser crente. Eu não quero mais fazer evangelização. Catei minha Bíblia, catei meus folhetos, fui devolver tudo para o pastor. Estava chateado, estava na carne, essa é a palavra certa mesmo. E aí eu disse assim: Deus, me esqueça, por favor. Não se lembre mais de mim, me largue para lá. E eu estava falando, irmãos, coisas que o Senhor olhou para mim e disse assim: vamos ver até quando vai durar. Não durou um dia, uma noite. À noite eu tive um sonho. Antes eu tinha dito assim: Senhor, e olha, não vou mais pedir socorro, não vou mais clamar, eu vou viver a minha vida. E à noite, irmãos, eu tive um sonho. E no sonho estava uma chuva muito forte, trovoadas, raios. E eu estava indo a pé, eu precisava ir para casa. E eu olhei assim, estava um pouco de água aqui na cintura. Falei: não dá para passar. E eu começo a passar água na cintura, no meio do caminho
tinha um fio de alta tensão, ele estourou, começou a pular para cima, saindo fogo. Eu olhei assim, meu Deus, vai cair na água. E na hora que cair esse fio de alta tensão na água, começou a dar um desespero. Eu comecei a gritar, Deus me ajuda, Deus me ajuda. E eu acordei, dizendo, Deus me ajuda, Deus me ajuda. E aí eu parei, eu respirei, e aí falei, Deus, o Senhor me perdoa de tudo que eu fiz. Eu vou pegar minha Bíblia de novo, vou pegar o folheto. Senhor, eu falei tudo aquilo porque eu estava tão magoado. E simplesmente eu senti um abraço do Senhor, como se Ele estivesse me colocando novamente na rota do caminho certo. Às vezes, irmãos, nós erramos uma rota, mas não tem problema não. Quando Deus entra no meio da rota, Ele é um farol, Ele é luz. A palavra é lâmpada para os nossos pés. E Deus faz de nós luz, para que todos ainda sejam abençoados. Amém? Abre a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 43. Eu li o livro de Isaías, não sei, umas 70, 80 vezes, por aí. E sabe quando você lê muito o mesmo conteúdo, você começa a se familiarizar com todo o conteúdo. Eu lembro que quando meu filho ele era pequeno, surgiu o filme O Rei Leão. E o meu filho dizia, pai, põe de novo. Pai, põe de novo. Eu conto a história do Rei Leão todinho, se você quiser. É de começo ao fim. Mas incrível que quando eu estava lá na 20ª vez, assistindo com meu filho pequeno, todo dia, pai, põe de novo. Eu comecei até a entender o que o roteirista queria ensinar com aquele filme, de tanto que eu assisti aquele filme. Quando você assiste um filme 3, 4 vezes, você começa a entender lá, por exemplo, no tempo de 30 minutos de filme, você, agora eu sei porque que o filme começou assim. Você começa a se familiarizar com todo o filme. E assim é aquilo que você faz também quando você lê um livro, quando você lê a Bíblia, quando você começa a mastigar as Escrituras. E o livro de Isaías, o profeta, é um livro riquíssimo para você aprender muito sobre Jesus, porque é um livro messiânico, é um livro que aponta a vinda do Messias, é um livro que nos revela o caminho que nós devemos seguir. Você vai lá em Isaías 53, você vai ver a história do pastor ferido, que está dando a sua vida, levado como um cordeiro. O pastor machucado, o pastor que lá na cruz deu a sua vida por nós. Isaías 43 tem alguns versos que eu quero trabalhar com os irmãos, e por isso que eu quero falar sobre esse tema das rotas, ou seja, restaurando as rotas. Mas acompanha comigo o verso de número 4 do livro de Isaías 43, verso 4. Visto que você é precioso e honrado à minha vista. Tem aqui no telão. Acho que a minha leitura vai estar um pouco coisa diferente, mas eu não quero ficar de costas aos irmãos. A linguagem vai ser praticamente a mesma. Visto que você é precioso e honrado à minha vista. Isaías está dizendo que nós, irmãos, somos preciosos às vistas do Senhor. Talvez para a sociedade, talvez para as pessoas, você não é muito honrado, você não é muito visto, talvez você não é muito nem bem recebido em certas reuniões. Mas o importante é o que Deus pensa de você, o que Deus ele olha para você.
E por que o Senhor está falando essa palavra? Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo. Há um amor de Deus sobre você. É um amor que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que você, quando crê, não tenha mais o caminho de perecer, mas tenha o caminho da vida eterna. Quem está falando, irmãos, não é o profeta. Quem está falando é Deus, e trazendo a mensagem para o profeta deixar escrito e mandar para Israel. Mas toda a palavra do Senhor, ela é divinamente inspirada para ensinar, para corrigir, para dar direção, para trazer alimento, para aumentar a nossa fé. Nós nos guiamos pelo padrão chamado Escritura, palavra de Deus. A Bíblia é o livro de Deus que nos ensina a como entender esse Deus, e como que esse Deus nos criou, e qual é o propósito de sermos criados por esse Deus. Por isso que Deus nos ama. Deus nos ama mesmo sendo pecador. Deus nos ama mesmo estando errado. Deus nos deu uma nova oportunidade de vida, em nascer de novo. O projeto de Deus não é restaurar a minha vida e a sua vida, porque a nossa vida espiritualmente não tem restauração. O projeto de Deus é você morrer e você nascer de novo, porque quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. A gente vê tantas pessoas, tantos cristãos que não conseguem se alinhar no caminho do Senhor. É fácil, irmãos, eles ainda não nasceram de novo. Até escutam, até creem, mas ainda não têm o arrependimento. E sem arrependimento, ninguém consegue entender a graça do Senhor, o nosso Deus. Deus nos chamou não para sermos problemáticos, mas para ajudarmos no reino de Deus e ajudar a resolver problemas na vida daqueles que ainda estão em trevas. Ouça o que eu vou te dizer. Deus viu uma nação chamada Nínive, e Deus escolhendo para aquela nação. Então Deus viu que tinha um grande problema. Nínive estava condenada a todos morrerem, a serem destruída pelo Senhor. Então Deus tinha um grande problema, salvar Nínive. Deus vai e chama Jonas. Agora Deus tem dois problemas. Jonas, porque não conseguiu amar Nínive, porque não conseguiu obedecer ao Senhor. Deus não nos chamou para dar-nos problemas, mas Deus nos chamou para nos dar uma rota alinhada, para que dentro dessa rota tenhamos unção e poder do Espírito Santo de Deus, para resolvermos os problemas das pessoas que são perdidas nos seus problemas. Deus te chamou não apenas para receber uma profecia, mas para ser um profeta de Deus, para ter boca de Deus, para ter unção de Deus, para ter graça de Deus. Deus te chama para você ser um instrumento dele. Por isso você é amado pelo Senhor. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ora, o verso 4 deixa bem claro: visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu te amo, vou dar homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Isso nada mais é do que Deus te resgatar, de Deus pagar o preço pela sua alma. A Bíblia diz que a redenção de um homem é caríssima. Não é com teu dízimo que você compra a salvação, não é com as tuas obras que você compra a salvação, não é pelo fato de você vir na igreja que você compra a tua salvação, mas somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus.
Você está aqui e foi alcançado pelo Senhor, porque o sangue de Cristo Jesus foi vertido naquela cruz. E aquele sangue que foi vertido é o sangue do justo, é o sangue do Cordeiro, é o sangue do Filho de Deus, é o sangue do Redentor, é o sangue do teu Senhor, é o sangue do teu Salvador. Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é a rosa de Saron, Ele é o primeiro e o segundo, Ele é o último também. Ele é o Filho do Deus eterno, a raiz de Davi, o alfa e o ômega, o caminho, a verdade e a vida. O seu nome é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem crê fica em pé. Dê um aplauso ao Senhor, glorifique ao Senhor, porque Ele é bendito e santo para todo sempre. Aleluia. Verso de número 5. Bom, visto que você é precioso, que você é honrado, porque Ele te ama, o verso 5 vem e diz: não tenha medo. Não tenha medo. O que é que o diabo pode fazer que Deus não pode socorrer? O que é que o mundo pode te acusar que Deus não pode te libertar? Não tenha medo. Por quê? Porque eu estou com você. A promessa pós-ressurreição é: estou contigo todos os dias. Teve um dia que Deus me deu uma visão. E nessa visão era como se um frio congelante estivesse chegando. E eu com os irmãos corremos para dentro da igreja. E o frio foi quebrando vidro, janela, tudo, e foi entrando. E nos abraçamos num canto. E eu olhando para aquela visão, e a gente abraçado e dizendo assim: agora nós vamos morrer. E quando o frio chegou perto de nós, o Senhor não permitiu o frio nos tocar. Mas aí eu olho na visão e eu vejo um ser do lado. E eu sabia que era o diabo. E o diabo, ele ficava olhando para a gente ali sendo protegido, e ele falava assim: eu não entendo. Olhando para o céu e dizendo: eu não entendo. Eu não entendo por que o Senhor os ama dessa maneira. Eles fazem tudo errado. Eles não honram o Senhor. E o Senhor ainda continua amando eles. Eu não entendo. Eu não entendo. Às vezes o Senhor permite você passar pelo vale da sombra da morte, mas Ele não permite a morte te tocar. Às vezes o Senhor permite o diabo ficar andando ao teu derredor, mas o anjo do Senhor está ao redor. Às vezes Ele permite 1000 vir à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas Ele não permite você ser atingido. Deus nos ama de uma maneira que o inferno não entende, que o mundo não entende. Só entende quem é nascido de novo. A palavra do Senhor diz: eu estou com você. E diz no final: ajuntarei tudo para te abençoar, porque Deus é fiel. Agora eu vou entrar na mensagem, porque eu disse sobre o livro de Isaías.
E diz sobre quanto mais você lê o livro de Isaías, mais você fica assim, apaixonado pelas Escrituras. Esse ano eu já li a Bíblia uma vez, estou terminando a segunda. Sempre meu projeto é ler 3 vezes no ano as Escrituras. Por isso que eu falei que já li Isaías 70, e eu já li a Bíblia umas 100 vezes. E quanto mais eu leio, mais vontade eu tenho de ler. E como eu aprendo com o Senhor na sua preciosa e gloriosa palavra. Esse povo que está dizendo que é precioso, que é honrado, que Deus te ama, quantos creem que você faz parte desse povo? Diz amém. Quantos creem? Diz amém. Sim, você é esse povo. Mas quem é esse povo? Verso de número 8. Esse povo é o povo que Isaías chama cego e surdo. É um povo que enxerga, mas não vê. É um povo que ouve, mas não escuta. Eu fui pegando, irmãos, aqui em Isaías, eu fui começando a pedir, Senhor, me ministra isso. Porque em primeiro lugar, a soberba, a altivez, o orgulho, ele diz assim para mim: você não é, sai fora, isso não é para você. Mas o que eu vejo na palavra é que aquele povo que o Senhor ama, é o povo que está cego. Aquele povo que o Senhor guia, é o povo que está surdo. Sim, nós somos esse povo do Senhor Jesus. Sim, nós temos a visão do Senhor. Mas mesmo assim, irmãos, às vezes nós saímos fora da rota. E só sai fora da rota quem perde o rumo certo. Ora, irmãos, eu estou andando para lá e para cá, mas de repente eu fecho o meu olho, sem eu perceber, eu vou cair aqui dessa plataforma. Quando os meus olhos espirituais não estão bem alinhados com a palavra, com o desejo, com a vontade do Senhor, os meus olhos começam a se fechar. Quando os meus olhos deixam de observar a árvore da vida eterna, a árvore do fruto abençoado, e eu começo a olhar para a árvore que vai trazer morte, a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu estou começando a ficar cego. A questão de comer o fruto é tempo, mas eu começo a ficar cego. É aquele homem que está casado com a sua esposa, vive com a sua esposa, é um servo de Deus, mas de repente os olhos dele começam a ir para outro lugar. Ele não caiu, mas começa a trazer já a miopia. Ele não caiu, mas começa a vista ficar embaçada. Ele não caiu, mas a retina começa a sair fora do lugar. E daqui a repente, quando ele cai, é porque ele já estava cego antes. Deus nos chama, irmãos, para termos uma visão e realinhar-se novamente. Não é só com o Senhor, é com a santidade do Senhor. Realinhar-se com Deus é quando eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador. Mas alinhar-se ou realinhar-se com a santidade do Senhor é quando eu sou nascido de Deus e começo a ser um adorador e começo a buscar a palavra do Senhor. A vida cristã, ela tem vida de crescimento para ele chegar até a maturidade do Senhor Jesus. Primeiro ele se converte, mas ele ainda está carregado de pecado. Então ele vai para o encontro, ele é discipulado. Então ele começa a consolidar a sua fé. Então ele começa agora a ser batizado, começa a ofertar, começa a evangelizar. Ele começa a ter a visão do reino de Deus. Mas a visão da santidade, irmãos, poucos conseguem ter. E Deus quer nos alinhar a rota para entender: Deus é santo, e santos são aqueles que carregam os vasos da presença do Senhor nosso Deus. Quando o Senhor está dizendo para aquele povo: traga o povo que tem olho, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Deus não está
está trazendo, traga-o para os repreendê-los, traga-os para eu dizer algumas coisas verdadeiras para eles. Não, Deus chama esse povo que precisa realinhar-se à rota, verso de número 10, para fazer desse povo testemunhas do poder redentivo do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam. Não tem importância se você está meio cego, se você está meio surdo, se você não está crescendo na fé, se o pecado está seduzindo você, se você está caído numa tentação. Você pode ter esses problemas, mas se você der ouvido ao Senhor, você será uma testemunha. Eu era assim, hoje eu sou assim. Eu pensava assim, hoje eu penso assim, porque aquele que é transformado pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus tem poder para ser testemunha viva do Senhor Jesus. Aleluias. Deixa eu te dizer uma coisa. Dentro das minhas noias de vida cristã, esse ano eu estou completando 50 anos que sirvo ao Senhor. Então acho que quem tem 50 anos tem um pouco de experiência para falar. Lá vou eu de novo ficar decepcionado com os crentes. Sabe qual era o meu problema? Problema de muitos. De vez de olhar para a cruz, da onde vem o meu Salvador, eu olho para o meu próximo, que é o meu cruz credo. Eu só troco a cruz. Então, cheguei numa reunião e a líder da igreja, ela foi confrontada pelo meu pai. Meu pai era alcoólatra, meu pai muitas vezes caía endemoniado. E meu pai disse para ela: Dona Ruth, eu sei que você deve estar tendo um caso com meu filho. Eu tinha 14, 15 anos de vida. Você deve estar tendo um caso com meu filho, por isso que ele não sai mais da sua casa. Porque eu ia lá para ser alimentado espiritualmente. Ela estava me discipulando. A Dona Ruth ficou tão nervosa, mas ela ficou tão chateada. Sem eu saber, quando eu cheguei na casa dela, nós tínhamos uma reunião de jovens. Quando eu entrei na casa dela, ela voou no meu pescoço. Ela tirou um revólver, colocou na minha cabeça. A minha discipuladora. Quem que é uma discipuladora dessa? Ela colocou o revólver na minha cabeça e ela disse assim, tremendo. E ela ficava assim com o revólver na minha cabeça, ela dizendo assim: esse revólver é para matar seu pai. Mato você também, que é filho dele, porque ele mexeu com a minha honra. E ninguém mexe com a minha honra e fica vivo. Irmãos, eu pensei: pronto, essa mulher vai atirar, eu vou morrer aqui. E ela baixou o revólver e entrou para dentro do quarto dela. E eu saí de lá completamente com uma decisão: minha família não serve, meu pai não serve, a minha pastora não serve, a igreja não serve. Então chega de viver. A semana passando no viaduto do chá, eu trabalhava de office boy. Eu vi a cena de um homem que pulou do viaduto do chá. E eu disse: aquele homem estava certo, deve ter tido decepção como eu. E eu peguei o ônibus e fui em direção ao viaduto do chá para tirar a minha vida e cometer suicídio. Porque não tinha paz em casa, não tinha paz na igreja, em lugar nenhum. Eu estava dentro do ônibus, decidido a chegar e pular e tirar a minha vida,
Quando eu olho pela janela do ônibus, lá perto da Avenida Aricanduva, em São Paulo, e eu vi assim uma placa dentro do ônibus, Igreja Batista. E uma voz veio e disse para mim assim: desce desse ônibus, corre, entra naquela igreja. Quando Deus fala, você não fica em dúvida. Algumas pessoas dizem: eu acho que Deus falou comigo. Se você acha, Deus não falou. Porque quando Deus fala, por mais que você queira achar, você não consegue duvidar de que é a voz de Deus. E o Senhor disse: desce desse ônibus. Eu, com toda aquela raiva, todo aquele ódio, pensando em tirar a minha vida, eu desci do ônibus, eu corri dentro daquela igreja, eu fiquei sentado no último banco. Sabe o que estava tendo naquela igreja? Muitos de vocês não sabem o que é isso. Era uma assembleia, a administração da igreja. A igreja estava fazendo uma assembleia para decidir se eles iam comprar o terreno do lado da igreja ou não. Eles estavam falando assim: irmãos, vamos decidir quem é a favor da construção da igreja. E a voz dizia para mim: você deixa eu construir a sua vida? Eu pensei que eu estava ficando doido. Eu disse: Senhor, deixa eu construir ou não? Deixo. Volta para sua casa, peça perdão para seu pai, peça perdão para sua pastora, e continue a fazer o que você estava fazendo, porque eu tenho uma obra na sua vida. Eu estava cego, eu estava surdo, mas Deus queria com que eu fosse a sua testemunha. Não importa o tamanho do rojão que está na sua mão, não importa o tamanho da dor, da lágrima e da decepção, não importa o tamanho da sua ferida, Deus ainda tem um plano na sua vida, e ninguém vai impedir, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Ah, eu amo Jesus. Alinhando a rota. Aí mesmo no capítulo 43, eu quero te dizer 5 rotas que Deus quer alinhar na sua vida. Quem quer receber essas 5 rotas diz amém. Pois então escute daqui para frente com muita atenção no que eu vou te dizer, porque a palavra ela vem pelo e o ouvir das escrituras sagradas. Primeira rota: saia do seu GPS e adentre no GPS do Senhor. Capítulo 29, lá de Jeremias, verso de número 11. Esta rota é para você que crê nos planos do Senhor. Jeremias 29, verso de número 11. Eu sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma rota melhor, ou um futuro de esperança. Eu quero que você olhe para o que está escrito aqui. Os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos. Não vive uma vida dos teus propósitos pessoais, individuais, e às vezes que não dão em nada. Vive uma vida nos propósitos de Deus. Vive uma vida no direcionamento e na vontade do Senhor. Pastor, como eu sei qual é a vontade de Deus na minha vida? Entra no teu quarto, feche a tua porta, busque ao Senhor, fale com o Senhor, faça uma campanha, você e o Senhor vai te responder, porque
a voz do Senhor teu Deus. Às vezes, irmão, nós queremos para onde? Às vezes nós queremos que Deus fale agora, porque às vezes quando você está falando com Deus, Deus está trabalhando naquilo que vai te abençoar. Isaías 40, verso 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Saia da tua maneira de viver. É assim que eu penso, é assim que eu vou fazer, eu acho que isso vai dar certo. Queridos, deixa o achismo de lado, busque a presença do Pai, porque quando Deus age, ninguém vai impedir. Eu não esqueço o testemunho do irmão Carlos. O irmão Carlos, recém-convertido, ele, filhinho pequeno, não tinha nada na sua casa, nem leite para dar para o seu filho, desempregado há muito tempo, passando muita necessidade. E ele orou e chorou diante do Senhor. E o Senhor disse para ele assim: vende o teu relógio. E aí ele lembrou que ele tinha um relógio, foi com alguém e vendeu o relógio. Ele falou: Senhor, eu vendi meu relógio. Falou para a mulher: olha, consegui um dinheiro que eu vendi meu relógio. E ela disse assim: o menino está com fome, não tem leite, isso é providência de Deus. E ele foi lá no mercado. Quando ele chegou no mercado, ele falou: Senhor, vendi meu relógio, vou comprar leite para o meu filho. O filhinho dele tinha 2, 3 aninhos de idade. E o Senhor disse assim para ele: não compre leite, compre coco. Ele disse assim: Senhor, comprar coco, compra coco. E ele comprou coco, irmãos. Chegou na casa dele, a mulher dele falou: você trouxe leite? Não, Deus mandou comprar coco. Ele disse: e o menino vai comer coco? Falou: não sei, Deus mandou comprar coco, eu não sei o que é para mim fazer com esse coco. E ele ficou na casa dele e falou assim: o que eu faço com esse coco? O Senhor disse para ele: eu vou te ensinar a fazer cocada. E ele fez uma cocada, e ele foi para a rua, e o negócio deu certo. Daqui a pouco ele voltou para casa, ele vendeu toda a cocada. E ele falou: Senhor, eu vendi toda a cocada. O Senhor disse para ele: volta no mercado, compra mais coco. E ele comprou mais coco. Eu cheguei em casa, ele fez mais cocada. Resumindo, em um ano, ele falou assim para mim: eu estou tão feliz que Deus me deu chance de eu comprar uma casa no litoral, uma casa na praia. Porque Deus prosperou a vida dele, porque ele entrou no GPS do Senhor, porque ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Irmão, Deus não tem dificuldade nenhuma em prosperar os teus filhos. Às vezes o Senhor não prospera porque sabe que essa prosperidade vai arrancar os seus filhos do caminho do Senhor. A prosperidade não é para me arrancar dos caminhos do Senhor, é para eu levar pessoas mais aos caminhos do Senhor. É completamente distinto do que eu estou falando. Saia do seu GPS. Deus, ele tem planos sobre a sua vida. Segundo, realinhe a sua visão, colocando foco nas coisas que irão glorificar ao Senhor. Mateus capítulo 5, verso de número 16. Jesus, ele reúne os seus discípulos, reúne os apóstolos, reúne uma grande multidão de pessoas no Sermão do Monte. E o Senhor, para realinhar o coração daquelas pessoas, ele deixa essa palavra em Mateus capítulo 5, verso de número 16. Agora que eu vi que tem ali o que eu leio aqui, por que você não me falou antes? De castigo vai me pagar janta. Quem quer um dia jantar na casa do pastor diz amém? Se lascou. Mas não adianta, eu sou ceguinho, não consigo ler. Assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que se você tem a luz dele, se você tem a palavra dele,
Se você é filho da luz, então você também é luz. Então a sua luz precisa brilhar como brilhou a luz de Cristo Jesus. Sabe como é que brilhou a luz de Cristo Jesus? A luz de Cristo Jesus foi até o jardim do Getsemane. E lá no jardim do Getsemane ele chorou gotas de sangue. Mas ainda era só o começo. A luz saiu do Getsemane e foi até o lugar preso, Senhor. E ali ele apanhou e ali ele foi sentenciado à morte. Mas a luz levou Jesus para outro lugar. A luz levou Jesus até a cruz. Depois a luz levou Jesus até a morte. O pastor está dizendo que isso é que vai acontecer comigo. Fique tranquilo, porque a luz ao terceiro dia ela voltou. E a luz está mais viva do que nunca. Quando Jesus voltar, o sol vai ficar com vergonha pela luminosidade da luz de Cristo Jesus. Mantenha a sua lâmpada acesa, mantenha a sua luz em dia. Não permita ninguém, nem pessoas, nem o diabo, e muito menos você mesmo, apagar a luz de Cristo Jesus que está dentro de você. Se essa luz está meia fraca, realinha a rota novamente. Se essa luz está meio apagada, realinha a rota novamente. Porque o Espírito Santo do Senhor que está sobre nós, Ele é luz de impacto, Ele é luz forte, Ele é luz que ilumina. E a luz ela dissipa as trevas, e a luz dissipa as dificuldades, e a luz traz entendimento e claridade na minha mente. Que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Terceiro, realinhe a tua esperança. 1 Pedro capítulo 1, verso de número 3. Irmãos, é muito forte isso aqui para mim. Porque muitos estão perdendo a sua esperança, irmãos. Eu estou meio perdido. Porque o cristianismo que eu estou vendo hoje é diferente do cristianismo dos 30 anos atrás. Quem tem aqui até 25 anos de vida cristã, de 0 a 25 anos, levanta a mão, por favor. Quem se converteu agora e se batizou até de 25 anos atrás para cá, levanta a mão. Ué, peraí, vocês estão entendendo? Quem tem mais de 30 anos de vida cristã, levanta a mão. Então o resto não. Então, a grande maioria, vocês não conheceram um evangelho que é totalmente diferente dos evangelhos de hoje. Até 30 anos atrás, sabe como é que eu pregava no começo da minha conversão? Vou dar um exemplo. Irmãos, nós está aqui nessa noite e nós amamos Jesus. E sabe, Jesus, Ele liberta a nossa vida. Porque nós vivemos uma vida que Jesus gosta. E se você está cansado da sua vida, entrega para Jesus. Porque essa semana eu passei orando e jejuando para Jesus salvar a sua vida. As pessoas vinham, traziam seus maços de cigarro. As pessoas chegavam nas suas casas, pegavam as suas cervejas, pegavam os seus litros de 51, jogavam todas fora. Não precisava de encontro, não precisava de consolidar cura interior, não precisava nada disso. Se convertia e uma semana depois estavam já disponíveis para serem batizadas.
e no culto seguinte eram batizados no Espírito Santo. Era Cristo o centro da igreja, era os louvores cristocêntrico. E hoje em dia, irmãos, é só falar para um crente: ô irmão, senta direito, essa igreja eu não vou mais. Ô irmão, o culto começa às 6 horas, às 6:30. Você chegou aqui, era 7 horas. Nunca mais piso o pé aqui. Irmão, vamos fazer um desafio. O pastor está pensando que eu achei meu dinheiro aonde? Irmãos, naquele tempo, os crentes, eles obedeciam ao Senhor. Por que que eu já li a Bíblia tantas vezes? Porque eu aprendi lá naquela época. Quando eu tinha 16, 17 anos, nós tínhamos o nosso concurso de leitura bíblica na igreja. Então o pastor pegava o mapa de Israel, colocava aqui com as tribos, sem os nomes. Rubinho, vem cá, olha nesse mapa onde fica a tribo de Zebulon. Fica aqui. A tribo de Judá fica aqui. A de Aser fica aqui. Hoje o povo não sabe nem quem é Naftali, não sabe mais nem quem são as 12 tribos de Israel. O pastor dava um desafio: vocês vão procurar na Bíblia a palavra sertã. Não existia Google, não existia nada, só existia a Bíblia. Era uma semana de desafio. E ele falava: vou dar uma dica, está no Velho Testamento. Pegava eu e mais 2, que era uma equipe. Eu leio de Gênesis até Reis, você lê de Reis até Salmos, e você começa depois de Salmos até Malaquias. Em uma semana líamos a palavra de Deus inteira. E alguém dizia: achei a palavra sertã, e levávamos para o pastor. Esses dias cheguei na igreja e falei: irmãos, abre a sua Bíblia no livro do profeta Ezequias. Rapaz, pastor, está errado. O que foi? Você falou Ezequias, é Ezequiel. Não sabe que Ezequias foi um rei. Eu fiz um teste para eles. Eu cheguei numa reunião de pastores e eu disse assim: engraçado, achamos estranho que Abraão foi pai idoso. E é verdade. O seu filho Isbaque, quando nasceu, Abraão tinha 135 anos de idade. Alguém disse assim: diz que é pastor, fala errado. Isbaque, quem não sabe que Isaac, quando nasceu, Abraão tinha 100 anos de idade? Claro que Abraão tinha 100 anos de idade quando nasceu Isaac, mas quando nasceu Isbaque, ele tinha 135 anos. Ué, mas teve outros filhos? Teve muitos filhos. Então hoje em dia, irmãos, a luz está muito fraca. Realinhar a rota. A Bíblia não foi escrita só para o seu pastor ler. A Bíblia foi feita para todos os filhos de Deus. Lê a palavra do Senhor. Ora, irmãos, o diabo está enganando muitas pessoas porque não sabe ler a palavra do Senhor, não conhece as escrituras. Ferraz tem cerca de 800 igrejas. Pelo que eu saiba, 5 tem escola bíblica dominical. Não se estuda mais a palavra do Senhor, não se lê mais a palavra do Senhor. Vergonha gastarmos 2 horas com TikTok e não gastarmos pelo menos 15 minutos lendo as escrituras da palavra do Senhor. Pastor, por que o senhor está falando isso? O senhor está na igreja aqui convidado e fala isso? Eu estou falando isso porque a palavra diz: traz o cego, traz o surdo. Eles são as minhas testemunhas. Eles precisam aprender que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Realinha a tua esperança.
1 Pedro 1:3. Capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. A tua esperança não é morta, a tua esperança não é duvidosa, a tua esperança é viva, e se é viva, é eficaz. Espera no Senhor, atente à voz do Senhor, e Ele vai conceder o que deseja o teu coração. Mas a viva esperança, ela é possível mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele não está morto, Ele está vivo. A minha esperança é viva, ela não é morta. Eu não aguento mais, eu estou desistindo, eu estou parando, é porque ninguém me vê. Engole o choro, deixa de ser mole, seja homem, seja uma mulher de Deus, deixa de ser boca aberta. Está cheio de gente por aí morrendo de fome, entubado, morrendo doente. Deus te deu saúde, te deu perna para você andar, braço para trabalhar. É porque Ele não me considera. Você fica esperando teu socorro de homem, fica esperando a tua ajuda do vizinho, fica esperando o governo te dar a cesta básica. O que é que Deus não pode te dar, que o homem pode dar? Ou você crê num Cristo ressurreto, ou você vai ficar com Cristo morto. Cristo morto não serve para nada. Jesus está vivo à destra do Deus Pai, e Ele sabe desta palavra que está escrita. A tua esperança tem que ser viva, tem que ser eficaz. Mas não chegou. Mais importante do que a bênção é o abençoador, homem de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E por último, pare de andar na contramão. Salmo 37, verso 7. Vai ter escola de profeta esse ano? Você vai me chamar? Depende dele, eu pego ele. Salmo 37, verso 7. Pare de andar na contramão. Vê se isso é verdade ou não. Descanse no Senhor, espera nele. Agora, não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Nosso problema é o outro prosperou, eu tenho que prosperar. Ele comprou o carro novo, eu tenho que comprar. Ele conseguiu, eu também tenho que conseguir. A pior coisa da vida, irmãos, é comer olhando para o prato do outro. A tua comida é tua comida. A tua medida é tua medida. A tua bênção é tua bênção. Lembra da parábola de Jesus? Trabalhadores são 9 horas da manhã, vamos trabalhar. Ou vocês querem trabalhar? São meio-dia. Quer ir? Opa, vamos.
Vocês estão fazendo nada? São 3 horas. Vamos lá trabalhar. Vamos. Oh, é 5 horas da tarde. Vai lá trabalhar também. Aí deu 6 horas, vem um pagamento. Aí o que trabalhou 1 hora, toma. Aí o outro esfregou a mão. Nossa, ele deu tudo isso para aquele. Eu que cheguei aqui às 8, estou feito. Chegou às 8, toma. Mas só isso? O Senhor deu 1 denário para ele, está dando 1 denário para mim também. Qual era o problema dele? Olhando no prato dos outros. O que a Bíblia nos ensina? Que homens maus prosperam. Que homens com desígnios errados prosperam. Que homens que realizam os seus intentos carnais prosperam. E de repente eu não estou prosperando. Parece que Deus está mais com o que não ama do que comigo que eu sirvo. Realinhar a rota é não olhar prata e ouro, mas o Deus que é criador da prata e do ouro. Realinhar a rota não é olhar porque aquele deu certo, porque aquela deu certa. É olhar para o Senhor teu Deus, que tudo faz certo. A Bíblia diz: Deus fez o rico e fez o pobre, e abençoou tanto a um como a outro. Não importa, irmãos, o tanto quanto eu vou prosperar, importa é o tanto quanto eu vou descansar no Senhor. Eu duvido um homem que tem os caminhos maus descansar no Senhor. Descansar do Senhor é muito mais prosperidade, é muito mais bênção, é muito mais prazeroso, é muito mais enriquecedor do que descansar com carro, com a casa nova. Posso encerrar? Amém. Jó 22, verso 28. Encerro dizendo: rota alinhada é destino certo. Posso chamar o pessoal do louvor? Pessoal do louvor, por favor. Rota alinhada é destino certo. Quando você realinha a sua rota, quando você começa a andar firme em Deus, quando você começa a voltar a andar nos caminhos do Senhor, então isso é para ti. Se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem sucedida e a luz brilhará em seu caminho. Ora, não é nem Deus que vai abençoar, vai ser abençoado, porque a bênção está sobre você. Deixa eu dizer uma coisa para você, para encerrar. Eu aprendi, irmãos, que o importante não é o que você faz para Deus. O importante é você para Deus. Você é mais importante do que aquilo que você faz. Você é mais importante do que aquilo que você pode dar. Porque quem é que deu a Deus primeiro, sem Deus tem dado antes? Realinha a tua rota, realinha a tua visão, realinha o teu chamado, realinha a tua fé, em nome do Senhor Jesus. Você pode curvar a sua cabeça em nome do Senhor. Eu não sei qual louvor que o pessoal pode nos ajudar, mas com a sua cabeça baixa, medite no que vai ser ministrado por esse louvor, e daqui a pouco eu vou orar com vocês. Deus me chamou pra tudo abandonar.
aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está, para sempre estará. Aleluias. Glória a Deus. Eu quero fazer um convite a você que está aqui e você nunca fez uma decisão séria, pessoal, de entregar a tua vida ao Senhor, de publicamente dizer: cansei da minha vida e eu quero ter uma experiência com Jesus. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Saiba de uma coisa: se você tem esse desejo, é Deus que está colocando esse desejo para que você comece a conhecê-lo da forma de Senhor e Salvador. E você entender que os teus pecados é que leva você a uma vida vazia, e que o sangue que Ele derramou na cruz é para perdoar, purificar, cancelar os teus pecados e fazer você ter uma nova vida, uma vida em Deus por meio de Cristo Jesus. Se você quer nessa noite, você nunca fez isso e quer entregar a tua vida a Jesus, eu quero te receber aqui como meu irmão, a minha irmã. Eu quero te dar um abraço e eu quero orar por você. Se você quer essa oportunidade agora, saia do seu lugar, não tenha nenhuma vergonha, entregue a tua vida ao Senhor e venha aqui à frente. Meu segundo apelo, oportunidade, é para você que por qualquer motivo deixou de andar nos caminhos do Senhor. Você se desviou-se, frustrou-se com pessoas, ou talvez com você mesmo, e veio aqui, Deus está te dizendo: realinhe a sua rota. E a sua rota começa com você voltando para a rota, voltando para o caminho do Senhor. Se você está nessa situação, não se envergonhe, volte ao Senhor enquanto é tempo. Venha até aqui, até a frente também, e eu quero dar um abraço a você. E o meu terceiro apelo é para você que entendeu esta palavra, de que você precisa se manter nessa rota, que você precisa vigiar mais do que nunca, que você sabe que aos pouquinhos o teu coração não está tão alinhado com a palavra de Deus, e pessoas não sabem, mas você sabe. Te dou também essa oportunidade de vir até aqui à frente, de pegar aqui no altar, se encurvar no altar e dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu quero, Senhor, ficar mais firme, vigiar mais e andar mais nos caminhos do Senhor.
está aberto esse meu convite, está aberto esse apelo. É você que toma esta decisão, porque só realinha a rota quem entende e quem quer. Então venha para frente, pegue aqui no altar. Você que precisa de Jesus, você que está afastado do Senhor, você que precisa se alinhar com o Senhor, eu sei do que eu estou falando. Eu testemunhei para você, desejei desistir do caminho, desejei tirar a minha vida, mas o Senhor alinhou novamente a minha rota e a minha direção. Eu quero convidar os obreiros dessa igreja, aos pastores dessa igreja, a vir aqui e pôr a mão sobre esses irmãos e abençoar a vida deles, e liberar uma palavra de graça e de profecia para a glória do nome do Senhor. Oh, Meu ser te deseja, todo o céu te adora. Não vem te ver que tu és bom. Eu sei que tu reinas, o teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Não vem pude ver que tu és bom, e pra sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está. Quando esse dia chegar, quando esse dia chegar e ele ver, quando esse dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele ver, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo.
Pode dar um aplauso ao Senhor. Aleluia. Irmão, desculpa a canseira que eu tô, por isso que eu sentei aqui. Tô uns dias gripado. Estava meio até difícil. Hoje eu preguei de manhã na igreja. Antes de eu pregar, passei mal. Fui para o banheiro. A gripe lutando. Mas eu estive aqui com muito carinho com os irmãos. Prometo, se for convidado, vindo uma outra vez, com melhores condições de saúde. E poder pregar bem melhor do que foi nessa noite, por causa da limitação física. Mas eu quero honrar a vida do meu amigo, do meu pastor. Gostaria que os irmãos o recebessem aplaudindo ao Senhor. Glória a Deus. Diga comigo: quem trabalha não descansa. Quem descansa, Deus trabalha. Amém? Pega isso. Quem recebeu essa palavra? Glória a Deus. Amanhã nós temos o curso de cura. As pessoas às vezes perguntam: